Eu não vou pregar, fica tranquilo. Fica tranquilo, hoje eu tenho uma devocional junto com esse grupo maravilhoso que está nos recordando essas canções tão lindas. E eu gostaria de relembrar a vocês o texto que estamos estudando durante esses dias. Vamos ler todos juntos? Durante as noites de domingo estamos falando a respeito do tema Resistir ao Diabo. Vamos lá então? Vamos lá, igreja, vamos ler todos juntos, tá bom? Lembra que na Igreja Batista você lê até a vírgula, tá? E aí quando você vê aí não tem vírgula, você vai até o fim. Vamos ver se a gente consegue. Tem que ter mais fôlego do que cantar, viu, irmãos? Vamos lá? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Esse foi bem comprido, né? Agora vai ficar mais fácil aqui. Mas Ele nos concedeu graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. E aí? Mentem, chorem. E a alegria, humilhem-se. Amém. Tiago capítulo 4, versículos de 5 a 10. Esse Espírito de Deus que habita em nós, que tem ciúmes, quando nós nos colocamos em jugo desigual, que clama dentro de nós, é aquele que nos impele a vivermos uma vida como já estudamos, uma vida de humildade, uma vida simples, uma vida honrada, pautada pela palavra de Deus. Recomendamos então a todos vocês a se lembrarem, a se recordarem que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Aprendemos no domingo passado que é um coração quebrantado, Deus não despreza. Deus toma o coração quebrantado e abençoa de maneira muito especial. Agora, o verso de hoje, e a gente vai encurtar um pouquinho, não é? Nós vamos dizer então lá o seguinte, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele. A palavra submeter na Bíblia é a mesma palavra que submissão. A palavra submissão é a mesma, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Se eu pudesse ilustrar, eu diria o seguinte, igreja: Deus abre um guarda-chuva sobre o seu povo. E debaixo desse guarda-chuva, através da Bíblia, a palavra de Deus aos seus ensinos e às suas promessas, Ele diz: entrem debaixo deste guarda-chuva, estejam debaixo da autoridade da minha palavra. Se submeter a Deus é se submeter a tudo aquilo que Ele nos ensina na sua palavra, não é ficar de fora desse guarda-chuva. E hoje vivemos em um tempo em que as pessoas não querem se submeter mais à autoridade de uma igreja, à autoridade de um pastor, à autoridade de um líder. Há uma coisa forte no nosso coração que a gente não quer mais submeter. Você já percebeu que todas as ordens dadas, parece que elas existem para não ser cumpridas. As pessoas estão sempre discutindo e chamam isso de liberdade. É claro que eu e você podemos argumentar a respeito de liberdade. Podemos até julgar que um trem não tem liberdade nenhuma, afinal ele corre sobre os trilhos. Mas vamos convidar então o trem. Trem, tenha liberdade, faça o que você quiser. Você sabe o desastre que vai acontecer. Meu irmão, minha irmã, lembre-se, quando Deus te convida a entrar debaixo desse guarda-chuva da submissão da tua palavra, você deve apressadamente se colocar debaixo. Quantos casais que se casaram nesses anos? O casamento da semana que vem
na minha lista de casamento é 717. 717. O que o pastor Wagner fala em todo o casamento? Ele diz que o homem tem que ser romântico e que as mulheres têm que ser o quê? Submissa. Aí o que as mulheres fazem sempre, olhando para o pastor? Elas torcem o nariz. E as incrédulas, que não creem em Deus, quando a gente fala de submissão, irmãos, você tem que ver a reação que vem do auditório. A gente consegue sentir, principalmente que lá também não tem ar-condicionado, a gente consegue sentir até o suor da raiva das irmãs. Mas quando a gente explica o que é submissão no termo bíblico, todas elas terminam o culto e dizem assim: pastor, eu gostei daquela parte da Bíblia. No primeiro momento elas tinham raiva, mas depois elas entenderam o que significa submissão. Se dentro do casamento Deus não quer chamar dois diferentes para fazer parte do seu plano, mas Deus olha o homem e a mulher de maneira igual, Ele simplesmente está dizendo que quem segura o guarda-chuva é o rapaz, é o homem. A impressão que nós temos nesse texto, quando é falado de submissão, parece que o maior guarda-chuva que já se abriu sobre a humanidade está lá. Se eu pudesse fazer da palavra de Deus um pequeno guarda-chuva, para colocar debaixo da palavra de Deus, eu e você em submissão, esse é o lugar que Deus quer que você esteja. Submeta-se à mão poderosa de Deus, e aí você vai realmente ser abençoado por Deus, e mais do que isto, você vai resistir ao diabo e ele vai bater em retirada. Meus irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós fazemos isto em submissão à palavra e ao domínio de Deus sobre a nossa vida. Ninguém pode ser salvo se não declarar com os seus lábios que Jesus Cristo é dono de tudo, é Senhor das nossas vidas. Nós temos que entender esse princípio. É o princípio da submissão ao plano e à vontade de Deus. E é por isso que nós não temos nenhum problema de submeter à orientação do Pai. Sejam submissos. Sejam submissos. Homens desta igreja sejam submissos. Mulheres desta igreja sejam submissas à palavra do Senhor, nosso Deus. Porque Deus está protegendo o seu povo. Ao abrir um guarda-chuva, é a mesma linguagem que Deus usa para dizer que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa caverna. É a mesma linguagem que, na verdade, a ave coloca debaixo das suas asas os seus pintinhos. É o mesmo sentido de um Deus que abraça seu povo, um Deus que abriga o seu povo. Por isso não pode haver nenhuma restrição na minha vida com esta palavra. Se submeter a Deus. Eu me submeto, Senhor. A rendição do primeiro momento da tua vida, quando você começou a caminhar com Deus, foi debaixo da submissão. Você vivia de acordo com os seus valores. Você estava indo para longe de Deus. Mas um dia você ouviu a palavra de Deus. E como acabamos de cantar, Jesus Cristo mudou o meu viver, diferente agora é o meu coração. Qual que é o princípio desse sentimento de submissão que nós somos tão amáveis a Ele e não temos dificuldades para entender? Nós estávamos indo para longe de Deus, Deus aqui, e eu estava vivendo a minha vida dissoluta nos meus pecados, nos meus prazeres e etc. Aí há um momento em que a palavra de Deus é pregada. E uma vez que ela é pregada, ela não volta vazia. Naquele dia, nós nos arrependemos. Conversão é estar indo nesta direção e a gente se volta para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Da proximidade com Deus. Senhor, eu me aproximo agora de Ti. Antes eu sentia os meus pesos, os meus pecados, mas agora eu fui absolvido, eu fui perdoado, e Deus diz: se aproxime mais, se aproxegue, vai chegando pertinho, você vai estar debaixo da minha autoridade, filho. E neste lugar
Só nesse lugar é que você terá o poder de resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Eu preciso desse guarda-chuva aberto sobre a minha existência. Eu preciso me submeter à mão poderosa do meu Deus. Eu preciso entender que submissão faz parte do sucesso da minha vida. Como uma mulher tem que entender que através da submissão feminina, ela também faz o sucesso da vida do seu lar. Porque Deus em primeiro lugar criou o homem. E depois a mulher. Irmãs, cá entre nós. Deus desde o começo já sabia de uma coisa. O homem foi tirado do pó da terra. Nós somos racionais. A mulher não. Ela foi tirada de algo orgânico. De célula-tronco. Tão em moda agora. Deus tirou. E da costela fez a mulher. Deus já sabia que essas mocinhas, elas usariam os dois lados do cérebro ao mesmo tempo. Seria difícil para Adão dar conta do recado. Não significa que elas são mais inteligentes, mas elas têm habilidades diferentes. E se deixasse elas liderar, ia dar no que deu. Com todo respeito, minha irmã. Porque da mesma hora que Deus trouxe Eva para Adão, ele tinha que estar dizendo, não osso dos meus ossos, mas tinha que dizer osso do meu ofício. Porque a mulher, ela usa o lado da razão e da emoção simultaneamente. E um homem é estritamente racional. Para conversar com um homem a respeito da tua relação, você tem que dizer, a gente pode falar sobre filhos. Aí ele fala sobre filhos. Agora não mude rápido de assunto, porque eles são do pó da terra, eles são racionais, eles não conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Vocês conseguem. Por isso que Deus deu a liderança para quem? Para quem saiu do pó. E Deus, lá naquele Éden, disse, mulheres, se submetam aos seus maridos. Ele vai liderar. Porque se ele não liderar, não haverá sucesso para o seu lar. E hoje, marido, lembre-se, quando eu aponto para você, tem 3 apontando para mim, 1 para Deus. Não é fácil liderar essas meninas. É fácil, homens, liderar essas meninas? Não, pode falar com voz grossa. Depois o maestro Cunha vem aqui para dividir os tenores, os barítonos, os baixos. Claro que não é. Mas isso não é ofensa para vocês, meninas. Porque eu mesmo digo para minha esposa, meu amor, tá difícil esse negócio aqui. Quem é que lidera aqui? E é difícil para ela dizer, é você, meu amor. Ah, então tá bom, então vamos lá. Porque a mulher, elas estão tão atarefadas, elas estão tão quebrando esse princípio de submissão, por exemplo, familiar, que hoje as mulheres estão estressadas, morrendo mais cedo, tendo ataque fulminante do coração. É tudo isso que está acontecendo com vocês. Por quê? Vocês estão pegando tudo na mão de vocês. Ao passo que quando Deus organizou o lar, Ele disse, homem, lidere, segura o guarda-chuva. Um guarda-chuva bonito, irmãs, todo cheio de renda, lindo demais. E diz que a tua mulher fique ao seu lado, mas você lidera, você segura o guarda-chuva. É essa mesma figura que Deus está usando agora aqui. Só que agora Ele está dizendo que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele pede aos seus filhos, no sentido genérico da palavra, Ele diz, se submetam todos vocês a Deus. Exercitem-se a resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Ele vai ser derrotado. Ou seja, para eu resistir ao diabo e ser vitorioso, eu preciso me submeter. Me submeter. Há muitos anos atrás, em uma igreja, nós tínhamos que aprender a respeito do sentido de submissão. Eu nunca me esqueço daquela igreja.
ela tem um tour dentro da igreja. E nesse tour, quando chega no verbete submissão, você só consegue passar daquele ponto, daquele tour que você faz dentro da igreja, se você estiver de joelhos quase se arrastando, passando por um buraco bem pequeno e comprido, e conforme você vai passando por aquele túnel baixo, você ouve a voz que diz assim: se submetam a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Mas naquela hora, irmãos, cá entre nós já estamos humilhados, prostrados, de joelhos, e aquele túnel diz para nós: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Como nós somos autônomos nesse tempo, como nós somos donos das nossas decisões. Irmãos, temos que depender mais de Deus. A dependência, a submissão de entrarmos debaixo desse guarda-chuva é aquilo que vai possibilitar o que nós vamos discutir no próximo domingo. O diabo vai bater em retirada da nossa vida, da nossa família, vai tirar as mãos sujas dos nossos filhos, do nosso dinheiro, daquilo que a gente possui. Mas eu tenho que voluntariamente me submeter à mão poderosa do meu Deus, ao evangelho que Ele deu, às suas promessas, irmãos. Eu tenho que me submeter. Queridos jovens que estão aqui, nunca se entristeçam, nunca se rebelem contra a autoridade sobre a sua vida. Nunca façam isso. Dizia atrás, alguém chegou e disse: pastor, ligou para cá, ouviu uma mensagem que a gente postou no YouTube e disse: pastor, eu tenho grande dificuldade de submeter a autoridade do meu pai é alcoólatra, ele só faz coisa errada, pastor. E pastor, eu estou a ponto de, agora eu sou grande, eu tenho que defender minha mãe, eu tenho que fazer tudo isso, eu tenho que bater no meu pai. Eu disse: nunca faça isso. Por mais alcoolizado que seu pai esteja, evite qualquer confronto. Ame e respeite o seu pai, porque ele te gerou. Você deve honrá-lo. Você deve honrá-lo. Ele tem momentos de sobriedade? Ele disse: tem, pastor. Ele é um bom homem nesse momento, aproveite esse momento. Diga no momento de sobriedade que você respeita, que você ama o seu pai, que você teve até o desejo de, em defendendo a mamãe, até bater nele. Pode dizer isto, mas que você não fez porque você é um cristão, e a palavra de Deus diz que você deve amar e respeitar o pai, e a Bíblia não diz que tipo de pai nós temos. Ele diz: pastor, será que funciona? Funciona. Faça isto. Dias mais tarde estava marcando um encontro aqui na igreja para a gente bater um papo com o pai dele. E quando eu perguntei para o pai o que mais tocou no seu coração para que ele viesse para o atendimento, ele disse: quando meu filho disse que me amava, que me honrava, e que a palavra de Deus dizia isso, por isso ele obedecia, eu me senti o pior homem do mundo. Porque eu só fiz coisas erradas na minha vida o tempo todo. Tenho feito esse menino sofrer, a mãe dele sofrer. Eu me envergonho, pastor. Mas pastor, basta uma pequena porção de álcool, minha vida muda. Eu falei: vamos agora então orar a Deus. Você precisa agora entregar o teu coração e a tua vida a Jesus Cristo. Como foi gostoso poder orar com aquele homem, e ele com os lábios dele entregar a vida dele a Jesus Cristo. Segundo filho, ele vai ser batizado até setembro. Eu vou fazer um esforço muito grande para poder estar lá, para testemunhar aquilo que Deus é capaz de fazer. Ah, como nós jovens, a gente se levanta e se insurge contra a autoridade dos outros. Como nós queremos dar um jeito no mundo, quando na verdade deveríamos olhar para os nossos pais e amá-los sobre todas as coisas e honrá-los, jamais levantando a nossa voz contra eles, porque é através deste guarda-chuva é que Deus me abençoa e me permite resistir a Satanás.
Talvez alguém possa dizer: pastor, e um pastor, um missionário? Irmãos, todos nós temos que estar debaixo da autoridade de outras pessoas. Eu não faço nada nessa igreja sem consultar a minha liderança. Faço questão de consultar a liderança, de perguntar a eles como vamos fazer. Irmãos, eu confesso que eu sou tão agitado que eu já tenho até a resposta. É verdade, irmãos, eu faço a pauta do dia e já sei a resposta. Mas eu faço a pauta do dia. E a gente pergunta para os nossos líderes: qual a opinião de vocês? Como é bonito na construção da igreja os nossos líderes disserem: pastor, eu creio que devemos fazer isto, pastor. Nós devemos fazer aquilo. Temos que tomar essa decisão agora, pastor. Acho que não podemos ir muito por esse caminho. E como a gente já mencionou, e a gente está insistindo tanto no tema da manhã quanto da noite no mesmo sentido. Preste conta a alguém. Não queira fazer carreira solo. Eu tenho visto diante dos meus olhos ao longo desses quase 40 anos de ministério que muitos bons líderes foram destruídos porque nunca prestaram conta para ninguém, nunca se submeteram a outros líderes, nunca sequer ouviram outros líderes e outras pessoas. E o resultado é terrível. Pessoas maravilhosas, capazes, com dons, talentos e habilidades incríveis, inúteis no reino de Deus, encostado num canto, por uma razão muito simples. Eles têm dificuldade de entender que Deus abriu um guarda-chuva de proteção, e eu tenho que me submeter à autoridade do meu Deus. Eu tenho que agradecer a Deus pelas leis do nosso país, e devo observá-las, e sentir que Deus tem tudo a ver com isto. E aquelas leis que precisam ser mudadas, com certeza Deus há de mudá-las, se orarmos e buscarmos a sua face. Mas eu preciso me submeter. Essa não é uma tarefa fácil, porque se eu não me submeto, a minha igreja, a quem eu vejo, quanto mais se submeter a Deus, a quem eu não vejo. É preferível submeter as autoridades terrenas como uma forma de disciplinar o meu corpo, a minha mente, as minhas emoções, para que eu esteja preparado para o sucesso. Para o sucesso. Naturalmente, aquele primeiro casal teve problema com a submissão, teve problema com a desobediência. São vários os pontos que a gente poderia falar, mas hoje eu quero lembrar a cada um de vocês que no dia que você se converteu, o guarda-chuva já estava aberto. E Deus simplesmente disse: filho meu, entre debaixo deste guarda-chuva, se submeta à minha autoridade, ao poder da minha autoridade, ao poder da minha autoridade. E a gente entrou. Quando você se converteu, você não tinha nenhum problema com essa frase. Mas daqui a pouco você vai ficando profissional da fé, vai ganhando experiência, tempo de casa, tempo vivido, e todo mundo diz isso. E pastor, eu conheço o som maior de muitas décadas. Conhecer é bom, mas não vire profissional das décadas. Seja como uma criança nesse culto e diz: eu recebo, pastor. Eu preciso reconhecer de novo o guarda-chuva que Deus abriu sobre a minha vida para me abençoar. Pastor, eu vou me abrigar debaixo desse guarda-chuva. Eu vou me abrigar debaixo da palavra de Deus, dos seus mandamentos, da sua vontade. Eu quero cumprir o seu querer. E aí Deus vai dizer: pode se submeter. Eu vou te ensinar a resistir ao diabo. E sabe o que vai acontecer? Ele vai fugir de você. Hoje, todo mundo está dando ordem até para o capeta, né, irmãos? Outro dia eu vinha voltando do interior, fui pregar no interior, na volta no rádio, irmãos, eu nunca vi um pastor, mas tão autoridade, ele me parecia íntimo do diabo. Porque ele dizia assim: estou sentindo o teu cheiro, diabo.
Eu estou sentindo o cheiro da tua narina. Eu já estou sentindo a sua orelha de abano sobre os nossos ouvintes. Eu nunca vi tanta intimidade com o diabo, irmãos. E ele disse assim: venha me conhecer. Eu falei: nunca. Nunca. Nem me passa o endereço. Eu quero ter intimidade com aqueles que se submetem, aqueles que entram debaixo do guarda-chuva de Deus. Eu quero andar com o povo de Deus, aquele que já aprendeu que em se submetendo e resistindo ao diabo, ele bate fora da nossa vida. Mas hoje está todo mundo ficando poderoso demais. Eu me preocupo com isso. E quero concluir dizendo a vocês que nas grandes catástrofes do mundo, as catástrofes naturais, as pessoas estavam num lugar alto e puderam ser poupadas da tragédia. No tsunami que varreu cidades inteiras, aqueles que estavam na parte mais alta foram salvos. A língua grega diz nesse texto de uma maneira muito linda, como se a gente pudesse parafrasear desse jeito: portanto, se submeta indo para o lugar alto, a presença de Deus, o teu alto refúgio. Resista ao diabo na tua vida. Não permita que ele esteja cirandando com você. E ele vai bater em retirada. Deus é o nosso alto refúgio, irmãos. O guarda-chuva está aberto. O grande problema é que este povo que se chama pelo nome de Deus não está mais sendo submissos à voz do Altíssimo. Estamos ouvindo outras vozes neste mundo cheio de ruídos, e o resultado está sendo desastroso. Estamos fazendo carreira solo, e como resultado disso, o diabo tem prevalecido sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, e sinto em dizer até a igreja de Jesus Cristo. Afinal, ela virou franquia, reduto do manuseio dos homens, que vão levando esse povo, que como uma ovelha desgarrada, são induzidas ao erro. Mas a Bíblia diz: ai desses homens, ai desses homens que causam escândalo. Melhor fora que eles não tivessem nem nascido, porque o juízo sobre eles será pesado demais. Ah, se a gente pudesse compreender que nós temos muitos guarda-chuvas espalhados sobre a nossa vida. Aqui eu sou um pastor. Lá na minha casa eu sou marido. Sou também pai, sou também avô. E como é gostoso a gente pegar os nossos queridos e colocá-los debaixo do mesmo guarda-chuva. O guarda-chuva da submissão ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ah, hoje pela manhã entrei na classe das minhas netinhas para perguntar como andam as estrelinhas delas. E elas foram lá correndo e disseram: Dido, olha eu, olha minha irmã, tudo cheia de estrelinhas. Eu disse: o que significa essas estrelinhas? Ela disse assim: é versículo que a gente decora. Eu falei: qual foi o último que vocês decoraram? E as minhas gêmeas, em um jogral muito bonito, falaram ao mesmo tempo. O texto é de Josué, Dido. Eu falei: é? Josué 24:15. E eu falei: o que diz o versículo? Eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Netas, entra debaixo, porque por tudo que eu vivi na minha vida funciona. Não tenha nenhum problema de se submeter a entrar debaixo desse guarda-chuva, porque no dia mau em que você tiver que vencer o maligno, ele vai bater em retirada da sua vida, porque você está no alto refúgio, você está no lugar mais seguro da face da terra, você está no centro da vontade de Deus. Resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Você tem andado debaixo desse guarda-chuva? Ou será que você tem dito: pastor, já cansei disto, eu vou fazer carreira solo? Irmãos, vocês não imaginam como o diabo fica esperando um pedacinho do meu corpo para mandar dardos inflamados para me destruir. Saia debaixo da sombra deste guarda-sol, deste guarda-chuva, e você vai ver que já vai começar a lança vir na tua direção. A gente volta para lá e diz assim: Senhor Deus, o que eu faço agora? Ele diz: fique debaixo do meu guarda-chuva. Eu vou ensinar para vocês no domingo que vem como que a gente vai resistir ao diabo de dentro do guarda-chuva. É muito legal. É a autoridade de um cristão de resistir toda a astúcia do diabo sobre sua vida. Mas olha, não fica brincando e colocando o teu pé do lado de fora para brincar com o diabo, porque o dardo dele é inflamado e ele sabe como te atingir. Tanto é que no mundo de hoje, sexo, dinheiro e poder, tem um especialista chamado Satanás, que usa destas três coisas para destruir a vida dos cristãos. Tome muito cuidado com as três, tá? Sexo, dinheiro e poder. Tome cuidado com isso aí, viu, meu irmão? Sabe aquela moça bonita lá no teu trabalho, aquele Boeing 777-800? Cuidado. Não troque um Boeing por uma mulher fiel que deu a juventude para você. Basta você se expor, o diabo está lá. Está no celular, está no Facebook, está em tudo quanto é canto. Se eu pudesse fazer um teste com você, meu irmão, minha irmã: sexo, dinheiro e poder, você passaria por esse teste? Todos aqueles que podem me dizer nesta noite sim, eu já sei onde vocês estão. Vocês estão debaixo de um guarda-chuva. Vocês estão no alto refúgio. Vocês estão no rochedo forte. Vocês estão debaixo da autoridade de Deus. E nesse lugar vocês são invencíveis. O diabo não consegue te tocar, porque você está submisso à ordem de Deus e não à ordem natural dos homens. E é nesse lugar que Deus quer nos conservar. Deus quer nos conservar. Um dos casamentos que a gente fez outro dia, começou uma chuva bem forte. Sabe que as noivas são inimigas de chuva, né, irmãos? Elas dizem tão bonitinha para mim assim: ah, pastor, será que vai ter chuva, pastor? É o único medo que elas têm. É que nem mulher grávida: pastor, será que meu bebê vai ser perfeito? Eu olho assim no raio-x: vai ser perfeito. Mas naquele dia a chuva era intensa, o cabelo da noiva arrumado, o vestido preparado. Eu fico imaginando se aquela noiva por si só dissesse: não, é meu casamento, é esse horário, dá licença, abre a porta desse carro que eu vou me casar.
ela chegaria lá toda molhada, seu cabelo desfeito, sua maquiagem desfeita. Aí veio a solução. Qual foi? Aqui nesta igreja, nós temos uns guardas. Aquilo não é nem guarda-chuva, irmãos. Falar que aquilo é guarda-chuva é ofensivo. Aquilo é um guarda-sol, daqueles que a gente põe na praia, azul, com o logo da igreja. Aí o diácono foi lá na porta do carro e disse assim: nós estamos aqui em 2, fique tranquila. Abriu o guarda-chuva. Aí foi bonitinho ver o diácono segurando o vestido da noiva e diz assim: vamos lá, nós 3 debaixo do guarda-chuva. Plu, 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 plu. Chegou lá, arrumou, acertou tudo certo. Naquela noite eu disse para ela: minha filha, fique sempre debaixo do guarda-chuva, porque a noiva de Cristo, com o seu vestido, preparada para se encontrar com o noivo, ela precisa de um guarda-chuva para protegê-la. Igreja de Jesus, nós precisamos de um guarda-chuva sobre a nossa cabeça. E Deus simplesmente nos diz nesta noite: entrem debaixo, se submeta, e vocês vão vencer o maligno. A gente pega os vestidos, a gente pega tudo, a gente segura e diz: sim, Senhor, eu quero estar debaixo da tua autoridade, porque esse é o lugar mais seguro que existe na face da terra. É nesse lugar que eu quero estar, é nesse lugar que eu quero criar os meus filhos, é nesse lugar que eu quero criar os meus netos e ver a bênção do Senhor sobre a minha descendência, desde hoje e para todo sempre. Obrigado, Senhor, pelo teu guarda-chuva. Ele é poderoso sobre as nossas vidas. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra é tão gentil. Jamais será por força ou por violência, mas sempre será pelo sussurrar do teu Espírito. Pai, eu te peço que esta igreja seja submissa ao Senhor, que possamos todos entrar debaixo do guarda-chuva, onde o Senhor nos protege, onde o Senhor nos ensina princípios de liderança, princípios de submissão, senhorio. Oh Pai, eu quero estar debaixo deste guarda-chuva, eu quero estar protegido debaixo do teu cuidado, Senhor. Abre sobre mim, Senhor, o teu guarda-chuva. Eu me submeto, Senhor. E nos ensine, ó Deus, a nos submetermos ao Senhor. Nos ensine um pouco mais adiante a resistirmos ao diabo, e que possamos ver com os nossos lábios o inimigo batendo em retirada, porque ele sabe que nós estamos no lugar mais seguro da face da terra, que é o centro da tua vontade, o lugar da submissão. Senhor Deus, não precisamos andar como os judeus andam, com um quipá na sua cabeça, declarando ao mundo que a mão de Deus está sobre a cabeça deles. Senhor, estamos debaixo do teu guarda-chuva, para que nada nos atinja. Ó Deus, trabalha nos nossos corações no que diz respeito à rebeldia, ao desinteresse das tuas coisas, a revolta que possamos ter contra ti. Trabalhe no nosso ser, mas continue abrindo esse guarda-chuva sobre nós. Obrigado pelas autoridades que o Senhor nos deu, as autoridades humanas, os poderes constituídos, os poderes eclesiásticos que nos lideram em amor no Senhor. Nós queremos estar debaixo desse guarda-chuva, e para nós não é escravidão,
para nós é vitória contra o diabo. E ponto final, Senhor. Nos ensine este caminho, porque não queremos ver o maligno triunfando em áreas da nossa vida. Não queremos ver o maligno triunfando sobre qualquer parte da nossa família. Não queremos ver o maligno triunfando contra a tua igreja, contra o teu povo, contra o teu reino, contra os missionários. Não, Senhor. Queremos estar no lugar de submissão, onde nós temos o poder e a autoridade de resistirmos ao diabo, e ele vai fugir de nós. E esta autoridade, ela foi nos concedida na cruz do Calvário, no túmulo vazio, e pelo fato de Jesus estar agora à direita do Pai em majestade e interceder por aqueles que são seus. Esta é a nossa autoridade final, e diante dela o maligno não pode resistir. Estamos investidos de toda a autoridade, mas por ora, Deus, nos conserve debaixo do guarda-chuva da sua submissão. Afinal, se submissão é estar debaixo de, Senhor Deus, como igreja queremos te dizer nesta noite, queremos estar debaixo da tua autoridade, Senhor Deus. E nesse lugar estaremos seguros. Milhares poderão cair à nossa direita e à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos, porque fiel é o guarda de Israel, que um dia colocou sobre as nossas vidas o guarda-chuva da cobertura espiritual, da vida sobrenatural que nós vivemos. E diante desse escudo, o maligno não pode nos atingir. Queremos estar neste lugar seguro, ó Deus, e nos abençoe assim, pelos caminhos da tua vontade. Queremos ser submissos. Este é o nosso pedido, esta é a nossa oração, e nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.